Vá agora a Nínive, a grande cidade, e profira uma sentença contra ela, pois tomei conhecimento da maldade deles. Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o profeta Jonas. O que é a história do profeta Jonas, esse profeta fujão que fugiu da presença de Deus, que foi contrário à determinação que Deus incumbiu a ele? O que essa história tem a nos ensinar e o que nós podemos aprender com ela? E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes de começarmos este tema, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, deixe seu comentário, dê o seu like e compartilhe com alguém. A história do profeta Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas nós não devemos olhar para a história de Jonas apenas como uma história comum que aconteceu há milhares de anos atrás. Mas nós devemos olhar para essa história desse profeta que fugiu da presença de Deus, que foi contrário à determinação que Deus lhe deixou. O que essa história tem a nos ensinar? O que nós podemos aprender com ela? A Bíblia não nos diz o que motivou o profeta Jonas a desobedecer, a descumprir a ordem que Deus deu a ele. Mas quando olhamos para a história de Nínive, que era a capital do reino da Assíria, esse reino era um reino muito mau, torturava os seus inimigos, não tinha compaixão e praticavam impiedade e injustiça. Eles eram muito cruéis. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós começamos a entender o que passou na mente do profeta Jonas quando Deus entregou essa missão. Porque a Síria era um inimigo do povo de Israel. Talvez o que se passou na mente do profeta Jonas foi o seguinte pensamento: se eu não for a Nínive pregar a palavra de Deus, os ninivitas, os assírios, vão ser destruídos pela ira de Deus. E talvez foi isso que motivou o profeta Jonas a se recusar a ir até a Nínive. E outro ponto que nos chama a atenção nessa história é que o profeta Jonas, além de não ir a Nínive, ele vai para outro lugar. Então ele desce para Jope, e o interessante é que aqui que a palavra de Deus diz que ele sai da presença de Deus e desce a Jope. Ou seja, todas as vezes em que nós saímos da presença de Deus, nós descemos de uma vida de espiritualidade, de comunhão com Deus, para uma vida de carnalidade, onde nós passamos a viver contrário ao que a palavra de Deus nos determinou. E um ponto aqui que merece ser avaliado é que quando o profeta Jonas chega a Jope, ele pega um navio para Tarsis, e a Bíblia fala que ele paga a sua passagem. Ou seja, além de sair da presença de Deus, ele paga para ir para mais distante da presença e da vontade de Deus. Ele vai para Tarsis, que ficava a mais de 3.000 quilômetros em linha reta de Jope. Ou seja, isso é tendência nossa, e isso é tendência do nosso ser pecaminoso, de ir sempre contrário à vontade de Deus. Não basta apenas sair da presença de Deus, mas o nosso eu, a nossa carnalidade, ela sempre quer nos levar para mais distante de Deus. E o que a Bíblia nos fala é que um abismo sempre chama outro abismo. Então o fato de Jonas ter desobedecido gerou outras consequências, chamou outro abismo, chamou o abismo dele descer ainda mais a posição em que ele estava, chamou o abismo da distância da vontade de Deus, onde ele vai para Tarsis. Então essa história tem muito a nos ensinar. Todas essas atitudes de desobediência, de descer para Jope, de pegar um navio para Tarsis, tudo isso estava afrontando a vontade de Deus na vida de Jonas. E quando nós estamos agindo contrário ao propósito de Deus para a nossa vida, a vontade dele para nós, nós podemos ter certeza que nós vamos sim enfrentar grandes tempestades. Quando começa a tempestade, os passageiros veem a braveza do mar, o que eles começaram a entender? Está acontecendo algo de anormal aqui. Essa tempestade não é uma tempestade comum. Então eles começam a clamar aos seus deuses. Eles começaram a se desfazer das suas bagagens, mas mesmo assim o mar não se acalmava. A embarcação ainda estava em perigo. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a lançar sorte entre eles.
E algo interessante é que Jonas, que era o causador de todo aquele mal, estava dormindo no porão. E às vezes os grandes problemas da nossa vida estão no porão da nossa alma, está bem escondido. Às vezes nós não conseguimos entender o porquê de algo que está acontecendo na nossa vida. A causa daquele mal, a causa daquela tempestade estava dormindo no porão. E às vezes na nossa vida acontece isso. Às vezes algo que está dentro de nós, que está bem escondido no profundo da nossa alma, é que está causando grandes tempestades, tanto na nossa vida material, na nossa vida espiritual. E às vezes nós não conseguimos perceber, e às vezes é preciso que nós venhamos descer ao porão da nossa alma para encontrar o Jonas que está provocando tudo aquilo. Então eles vão até Jonas, e Jonas então conta toda a história. E ele reconhece que se eles jogassem ele ao mar, tudo iria se acalmar. E aqueles passageiros lançam Jonas ao mar. E quando lança Jonas ao mar, a Bíblia fala que a tempestade se acalma. Então existe coisas na nossa vida que só vai se acalmar quando nós pegarmos o Jonas e jogar o Jonas ao mar. E ao ser lançado ao mar, Deus envia um grande peixe que acaba engolindo Jonas. E Jonas passa um dos seus piores dias dentro da barriga do peixe, 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Talvez Deus permitiu aquela situação para que Jonas tivesse compaixão daquelas pessoas que viviam ali em Nínive. E às vezes nós cometemos o erro que Jonas cometeu, e às vezes nós olhamos para pessoas que são muito perversas, são muito cruéis, e nós pensamos dentro de nós que essas pessoas não merecem ouvir o Evangelho, que essas pessoas não merecem ser apresentadas a Cristo. Por muitas vezes nós achamos que a graça de Deus é manifesta apenas no Novo Testamento, mas essa passagem de Deus pede a Jonas para ir até Nínive e pregar para que ela se arrependesse, isso mostra para nós a graça de Deus na vida dos ninivitas. Isso nos mostra um Deus que, mesmo vendo toda a impiedade, toda a injustiça dos ninivitas, decide em perdoar. Então Jonas chega ali, prega para aquela cidade se arrepende, jejuma, arrepende dos seus pecados, e a história daquele povo é transformada pela vida de Jonas. Talvez Deus está querendo usar você para fazer a diferença no lugar onde você está, para levar o reino de Deus para mais pessoas. Talvez no seu modo de ser, no seu modo de agir, talvez conversando com essas pessoas e apresentando o Evangelho para elas, mas às vezes nós preferimos fazer o que Jonas fez. Nós nos acovardamos e, além de nos acovardar e não obedecer o que Deus nos determinou, nós fazemos o contrário do que Ele mandou. Ou seja, nós pegamos o navio, vamos para Tarsis, nós pegamos o navio, vamos para longe da vontade de Deus, e nós começamos a aliar com o mundo, nós começamos a aceitar coisas que não podemos aceitar. E o chamado de Deus para nós é para que nós venhamos pregar o Evangelho a toda criatura, que nós possamos levar o reino de Deus a qualquer pessoa que nós podemos conhecer. Então o conselho que eu deixo para você hoje, não vai para Tarsis, vai para Nínive. Nínive está mais perto de nós do que Tarsis. Nínive estava a menos de 1000 quilômetros de onde Jonas estava. Quando nós olhamos para o histórico de Nínive, Jonas poderia ter sido torturado, poderia ter sido preso, poderia ter sido morto. Mas ele estava indo ali cumprir a vontade de Deus. E quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, Deus cuida de nós. E a missão que Deus nos dá, Ele vai junto. E é isso que eu tenho para falar com você no vídeo de hoje. Nunca saia do propósito de Deus para a sua vida. Nunca tome o caminho contrário para aquilo que Deus te direcionou para fazer. Se esse vídeo te abençoou, peço a você que envie esse vídeo para alguém. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe.